Está começando o Empíricos Podcast, o seu podcast semanal sobre investimentos. Eu sou a Larissa Quaresma, analista de ações da Empíricos Research, e apresento este programa com o João Piccioni, que é CIO da Empíricos Gestão. E aí, Jones? Tudo bom, Lari? Tô bem, e você? Tudo bem, tô dividido. Conta pra mim. Lá fora as coisas parecem que estão caminhando razoavelmente bem. Né? Você olha para a Bolsa Americana, um começo de mês, vamos dizer, animado. Alguns casos que a gente tem nas carteiras aí despontando, de forma surpreendente até, bons resultados, enfim. E por aqui essa reunião do Copom vai trazer trabalho. Deu uma pequena brochada, né? Essa reunião do Copom. Dá uma mudada no cenário, né? A gente vai discutir o que vai prevalecer hoje, né? Esse é um dos nossos assuntos. O global voltou a ficar favorável, mas o Copom de ontem, né? A discussão aí envolvendo a decisão do Comitê de Política Monetária do nosso Banco Central foi muito polêmica, porque teve um placar dividido e a gente vai entender o que será da nossa bolsa nesse cenário. E para isso a gente recebe Laís Costa, nossa analista de renda fixa. Seja bem-vinda. Obrigada, Lari. Muito bom estar aqui de volta. É um prazer ter você, Laís. Bom, sem mais delongas, eu quero entrar logo no assunto, porque esse assunto vai dar o que falar, está dando o que falar já. E eu queria começar pelo Brasil e depois a gente vai lá para os Estados Unidos, né? Então, o Comitê de Política Monetária do Banco Central cortou a Selic em 0,25 ponto percentual, né? Como era a expectativa consensual do mercado e contrariando o forward guidance que ele havia dado na reunião anterior, que era para um corte de 0,5 ponto percentual. Agora, a grande polêmica veio no placar que culminou dessa decisão. 5 votos a favor de 0,25, que venceu, e 4 a favor de 0,5%. Esses 4 a favor, por coincidência ou não, são os 4 diretores do comitê indicados pelo governo Lula. Como você enxergou essa decisão? Bem, eu acho que a decisão do 25, apesar dela não ser consenso, né? Não era assim 100% esperado. Sim. Eu acho que ela foi melhor do que o de 50 por alguns aspectos, né? Entre o 50 e 25, eu achava que seria o 25 e eu achava que era a melhor decisão. Primeiro, se você olhar o lado estritamente técnico de inflação, a nossa projeção de inflação aqui, ela é superior ao mercado. Ela é superior tanto em questão de focos, então em relação a outros economistas, quanto em relação à precificação hoje da implícita, né? Então a gente tem uma visão de que a inflação de 2025 ela vai continuar sendo revisada para cima no Focus, continuar indo para cima nos ativos de mercado, e aí vai ficando cada vez mais difícil do Banco Central ficar tomando decisões de corte de juros, sabendo que tem contratado aí uma inflação mais para cima, né? Então, assim, a gente consegue revisar a inflação a todo momento, né? Todo dia a gente consegue fazer novas coletas, olhar, monitor, enfim, essas coisas. Só que o Focus né? Existem as datas críticas, né? Você não revisa toda hora, você manda uma vez por mês ali com alguma revisão relevante, até porque é a forma com que ele é construído, né? Então, apesar dos economistas já saberem para onde está indo, né, você acaba tendo esse delay entre o que aparece na tela, enfim. Então, o Banco Central já sabia, já estava vendo essa expectativa também subindo e sabia que seria mais difícil o corte de 50 dessa parte técnica. O outro ponto assim, o custo que foi dos últimos dias do Roberto Campos Neto já ter retirado esse forward guidance através de uma condição retórica nas falas que ele teve no IMF, né, lá em Washington, nas falas que ele teve também em outras reuniões que ele teve aqui no Brasil, né, alguns outros eventos que ele participou de mercado. Então, assim, a gente já sofreu, já teve uma precificação, né, ruim dessa sinalização, opa, o que eu falei na última ata eu não vou conseguir cumprir, não é prudente que eu faça isso, né, então ele já vinha conduzindo isso. Outros diretores também falaram algumas coisas nessa linha, apesar da fala do Galípolo ter sido, na minha visão, a mais branda, né, quando perguntado sobre essa mudança de forward guidance, né, as falas dele tinham realmente sido mais brandas, então essa discussão de que teria consenso ou não, já era um negócio que o mercado estava monitorando, estava no radar, então havia essa possibilidade mesmo, né, então, assim,
a decisão per se de 25, eu acho que ela foi mais prudente do que a de 50, e eu acho que ela é bastante justificável. E o Roberto Campos, apesar de ter escrito na última ata, ele vinha conduzindo para isso nas últimas semanas. E o mercado precificando, né? Então, assim, ontem, até fechar o mercado, você tinha um pouquinho mais de 25 precificado na curva para a reunião. Ou seja, o mercado já tinha praticamente migrado para essa decisão de 25. Agora, o placar, né, da decisão foi muito ruim, né? E aí, primeiro, o fato da composição dele ter sido, como você falou, né, ter sido dividido entre quase um governo que saiu e o governo que entrou. Isso é muito ruim, porque, inevitavelmente, você atrela uma coisa a outra, né, e que não deveria estar atrelado, uma questão política a um órgão técnico, por mais que a gente tenha autonomia e tudo, você tem essa mistura que é muito ruim, é uma mensagem muito ruim, né, para o mercado. Eu acho que foi uma grande surpresa o Paulo Piketty ter votado também a favor dos 50, porque nas falas do Roberto Campos lá em Washington, né, em que ele introduziu aqueles 4 cenários possíveis, e aí, né, trouxe para a mesa essa possibilidade, não, o Forward Guidance talvez não seja mais válido, e a gente vai começar a debater esse ponto, o Piketty estava com ele, né? Então, ele participou dessas conversas, e o que parecia que ele endossava essa visão, né? Então, acho que foi uma grande surpresa, né, esse voto aí. Por mais que fosse esperado dissenso, 4 pessoas votando pro 50, não era esperado mesmo. E aí a gente tá vendo agora, né, abertura de mercado com um estresse absurdo na curva, né, DI longo subindo 30 pontos. Então, nesse sentido, eu acho que foi muito ruim. O comunicado, eu até achei ele bem escrito, eu não achei ele com grandes problemas de interpretação. No final, ele coloca uma frase que é bastante enfática, ele dizendo que a visão é unânime em relação às mudanças de cenário externo e doméstico. Então, parece, né, essa mudança final sugere que houve um consenso em relação à parte técnica. Então, assim, a gente vai precisar ver a ata, acho que a ata ganha relevância com isso, para a gente entender, então, onde que não houve acordo. Parece que não houve acordo em relação ao próprio Forward Guidance, né? Então, assim, a gente já tinha sinalizado 50, a gente deveria continuar dando 50, por mais que a gente, na próxima, pare, eventualmente, né? Mas acho que a gente deveria manter, por questões de credibilidade, enfim, né, os 50. E a outra parte, não, olha, o mercado já abriu a porta pra gente, a precificação já tá no 25, algo nesse sentido. Se for uma discussão nesse sentido e a ata mostrar isso, e eu acho que se for, o melhor seria que a ata deixasse bem explícito isso, que, né, realmente não houve problema em visão de cenário, mas foi só uma questão do Forward Guidance, eu acho que é menos ruim. E aí a gente poderia ter grande parte desse estresse que a gente tá vendo hoje, que tá contratado para hoje, voltar. Né? Por quê? Porque isso indicaria que, na verdade, você não tem uma questão técnica tão diferente lá dentro, ou talvez uma intervenção ideológica, política mesmo, entre os diretores, e que essa falta de consenso foi uma coisa pontual. Então, se a gente pensar, o Banco Central brasileiro, ele é um Banco Central que geralmente entrega decisões unânimes, né? Historicamente, ele é. Quando a gente teve decisões não unânimes? A gente tem decisão não unânime ou início ao fim de ciclo. Que, de fato, é mais aquilo, né? É um negócio mais... cara, será que precisa mais um pouquinho? Fino. Exato, é um ajuste fino. Precisa mais um pouquinho, não precisa e tal. É muito difícil você precificar. A gente sabe que, na verdade, 25 bips pra cima ou pra baixo, quando você vai olhar no longo prazo, é marginal aquilo ali, né? Então, de fato, uma reunião que já traria mais discussão, né? Por ser mais fim de ciclo mesmo. Se for isso, eu acho menos ruim. Eu acho que, aí a gente teria uma volta de conversão para esse histórico de unanimidade que a gente sempre teve aqui no Banco Central. Agora, isso precisa ficar bem claro na ata. E eu acho que é por isso que essa ata ganha tanta relevância. A ata geralmente sai atrasada, né, que a gente fala, não tem muita novidade, mas essa eu acho que o mercado está bem ansioso para ver.
Uma pergunta bem elementar aqui. Existe alguma discricionalidade, assim, entre hoje e terça-feira, que é quando sai a ata, ela pode ser deliberadamente mudada ou ela tem que ser estritamente fiel ao que aconteceu na reunião? Assim, do tipo, aconteceu a reunião, só pode sair aquela ata, né? Não, entendeu? Se haveria a possibilidade de eles, vendo essa reação de mercado, tornar a ata mais clara, ou não? Não, eu acho que ele aproveita a ata, né, por ser um documento maior, mais detalhado, para deixar o mais claro possível, né? Então, assim, e eu também não acho que, por mais que a decisão tenha saído ontem, mostrando, né, as alterações e tudo, a gente sabe que a forma com que o comunicado é escrito, ele precisa ter um consenso no final do dia, senão não sai, né? Todo mundo tem que se sentir representado ali, através daquele documento. Acho que ninguém era ingênuo de achar que quando essa ata fosse publicada, que estaria tudo certo, né? Essa mesma visão que a gente tem, eles como técnicos também de mercado, né, pessoas que a maioria veio de mercado e que conhece essa dinâmica, sabia que ia causar esse estresse, né? Então, assim, eu acho que essa ata, eles vão aproveitar para explicar o que eles que não convinha fazer no outro documento, que é o comunicado, por ser um estilo de documento diferente. Entendi, mas se a decisão foi de natureza política, assim, vai ser difícil esconder isso numa ata, né? E vice-versa. Se ela foi mais técnica, a ata tende a deixar claro. Essa é a minha... A ata tende a deixar todas as coisas mais claras, Entendi. né? Se eles não aproveitarem o espaço da ata, aí eu diria que talvez fosse uma sinalização ruim. Né? A ata não explica nada. Aí você fala, mas então tem alguma coisa que ninguém quer explicar, né? Porque ficaram dúvidas, né? Então, seria ruim. Mas eu acho que a ata vai trazer mais luz aí pra gente entender de onde veio exatamente essa discordância. Muito bem. Comentário, João? Tenho 2 pontos para fazer. Um é que parece que a gente não vai ter juros de 1 dígito. Parece que essa história toda tá acabando por aí, né? Bom, só teríamos juros de 1 dígito se o próximo mandatário do BC for extremamente dovish ou extremamente alinhado a, enfim, essa característica do governo mais heterodoxa. A ver. Mas, pelo menos o que o mercado está apontando é que a gente não vai ter juro de 1 dígito mais. Segunda coisa é que, dado essa questão, dessa vez os economistas teriam errado, né? Para baixo, né? Tradicionalmente, quando a gente entra num ciclo de queda de Selic, normalmente os economistas eles são muito menos otimistas, né, com o final do ciclo do que de fato acontece. E dessa vez estava todo mundo bem mais otimista, né? Você já estava com a projeção de Selic terminal de 10, né? Foi, a última revisão que a gente fez foi 10, por causa dessa revisão que a gente fez de inflação para 1 ano, né? Então a gente falava, olha, vai ser difícil o BC continuar cortando com o horizonte relevante dele pressionando revisões para cima, né, focos vindo e tudo, e a gente sabe que 24 já estava aí, essa reunião já tirou, né, como horizonte relevante. Então, o que a gente entrega esse ano de juros já não faz mais efeito na inflação do ano. Uhum. Então, essa revisão de 25 para cima era bastante importante, né, e aí a gente revisou. E, claro, também as falas do próprio Banco Central fizeram a gente entender que não havia disposição, né? Porque tem isso, o tanto que você acha que deveria ser e o tanto que você acha que vai ser dado, né? Então, a gente tinha revisado para 10. E depois desse Copom, você tende a mudar a sua expectativa de Selic terminal ou não? Ainda não. Eu ainda estou confortável com o 10. Apesar de que a ata foi mais dura do que eu imaginava, ele foi bem claro falar que foi desancoradas as expectativas, né? A revisão para cima também da inflação de 25, se você colocar no modelo, né, ele revisou para 3,3, né? A meta seria 3. Dá para você pensar em mais um corte de 25,
Se você mirar 3, seria isso, né? Então, parece que ele também tá vendo que talvez ele só tenha mais um espaço, só mais um gap, né? Ou talvez não tenha, né? Então, eu diria que assim, meu viés é para cima, mas eu ainda acredito que 10 seja factível. Então, não vamos fazer mudança de projeção. Agora, Me preocupa o dissenso numa próxima reunião, né? Sim, a continuação do A dissenso continuação é do péssima. dissenso seria Péssima. horrorosa. Imagina que você tem um grupo que tá um pouco mais com essa mentalidade do tipo, olha, poxa, não tem espaço, o modelo tá mostrando pra gente que não tem espaço, e você tem um grupo que quer mais meio, né? Talvez nos últimos, sei lá, eu acho que desde quando o Banco Central começou a cuidar dos juros de verdade, né? Vamos dizer, esse século. Talvez seja a primeira vez que a gente tem um corpo de diretores ali com muito dissenso. Com Mas muita discordância. eu posso falar, assim, eu ainda prefiro esse dissenso do que uma unanimidade sempre, né? Porque como a gente viu ali na época do Tombini versus o corpo técnico que tinha antes ali, né? Vai muito para um lado ou muito para o outro, né? Quando você tem esse mandato independente, eu acho que você tende a produzir um equilíbrio. Essa é a minha impressão. Não sei se você concorda, Laís, você que entende mais aí dessa parte. Eu acho o dissenso per se saudável, né? Até porque a gente sabe que as pessoas não pensam iguais, né? E elas também são responsáveis por olhar aspectos diferentes. Por isso cada um tem uma cadeira diferente lá dentro, né? E aí, realmente, o cara é responsável por olhar uma parte mais de atividade, mais, né? E esse cara, ele tende a ser mais dove, né? Ainda mais no Brasil, né? Ainda mais com indústria brasileira, essas coisas todas. Então, assim, é natural que não tenha, e talvez a autonomia do Banco Central dê esse espaço, né? Para as pessoas ficarem mais confortáveis de falar, olha, o que eu tô pensando realmente não é muito isso, é mais aquilo. Mas eu acho que o qualitativo desse dissenso não foi legal. Justamente por causa das indicações, né? Então, como ficou o placar dividido exatamente entre um governo e o outro, isso foi muito ruim, né? Isso realmente foi muito ruim. Muito bem. Agora, olha, então assim, a gente tem um cenário doméstico aqui que ficou meio mais incerto, meio esquisito, né? Uma coisa ali, né, mais nebulosa. Eu acho que nos próximos dias tem muita coisa a ser esclarecida e até lá a nossa bolsa, os nossos ativos de risco tenderiam a sofrer. Por outro lado, os dados econômicos que a gente teve nos Estados Unidos, eles apontaram na outra direção, né? Mais no sentido de flexibilização monetária. Então, eu queria destacar aqui 3 dados, né? O primeiro foi o payroll, que é o relatório de emprego referente ao mês de abril, que mostrou um arrefecimento na criação de vagas, um mês depois de um primeiro tri super forte, né? Então, primeiro mês aí, depois desse primeiro tri forte. E os outros 2 dados são os ISMs, os dados de atividade também de abril, que mostraram uma desaceleração, tanto em manufatura quanto serviços. Laís, isso alterou a sua perspectiva para os juros nos Estados Unidos? Não alterou a nossa perspectiva de juros. A gente ainda tinha ainda tem, né? Início de corte para setembro, que o mercado já tinha tirado, né? E voltou a precificar agora. Alguns indicadores de mercado de trabalho já mostravam que esse mercado de trabalho não deveria estar tão forte quanto parecia esses headlines do payroll, né? O último payroll, ele foi, nossa, um alívio, eu acho, né, para todo mundo, né? E ele mostrou principalmente a desaceleração de criação de vagas do governo, que era o que também estava puxando, né? Tava puxando o número e tava dando esse descasamento muito grande entre as outras pesquisas, né, de mercado de trabalho e o payroll que tava printando na tela. Assim, não mudou porque a gente ainda estava vendo motivos para ter essa desaceleração no mercado de trabalho, né? Então, outra coisa, eu acho que tá muito claro, e não só nos Estados Unidos, mas nos Estados Unidos acho que fica bem claro, de que há uma vontade muito grande dos bancos centrais de cortar juros. Porque, assim, se você olhar meramente os dados econômicos, por exemplo, aqui no Brasil, expansão ainda de crédito, né, atividade surpreendendo para cima há não sei quanto tempo,
né? A inflação sendo revisada para cima também, as expectativas futuras e tudo. Se você chega como um desavisado aqui, provavelmente você não chutaria que a gente estaria num ciclo de baixa, né? Então você vê que existe uma disposição em continuar relaxando os países que estão fazendo e iniciar os que ainda não fizeram, né? A gente tá vendo na Europa, a Europa praticamente cravando que vai ser no meio do ano, o Reino Unido hoje indicando isso também, você teve países no leste europeu, enfim, existe essa propensão de queda de juros. E as falas do Powell vinham indicando isso, né? Apesar dele, a gente já discutiu isso aqui, né? Parece que ele não representava um voter médio, né? Então, assim, parece que ele não representava exatamente a mediana das expectativas do próprio Comitê Monetário Americano. Mas as falas dele são muito importantes, né? Ele é o presidente, ele é o chairman lá, e vinham sempre nessa linha. Então, a gente acredita que vai continuar tendo 2 cortes esse ano, um provavelmente em setembro, outro mais no final do ano, depois das eleições. Muito bem. Eu acho que faz super sentido essa visão. Concorda, João? Na verdade, eu gosto pra caramba dessa visão. Vai empurrar as bolsas pra cima brutalmente. É aquilo, né? O que me preocupa um pouco mais é só o quanto que o governo americano vai tentar empurrar a economia nessa reta final para a reeleição do Biden. Né? Ele está bem atrás nas pesquisas, está bem atrás. Há uma certa unanimidade lá fora de que o Trump voltaria para o seu segundo mandato. Saíram boatos, inclusive, que o Biden estaria disposto a abandonar a corrida em favor da Michelle Obama. Engraçado, né? Sabe o que falta agora nessa reta final. Então, me parece que assim, acho que a Yellen, né, que é uma gastona, Yellen é uma gastona, não tem como a gente falar que não é. Na verdade, assim, ela tapa o buraco do Biden, né? Porque ela não tem o que fazer. Ela cuida do cofrinho ali, né? Então, mas ela já foi gastona também no governo Obama, né? Junto com enquanto ela era presidente do Fed, enfim. Então, é bem provável que ela gaste aí 1,7 trilhão de dólares do governo com os pacotes de ajuda que ainda existem, né? Com subsídios que o Biden ainda deu para toda a indústria. E coloque um pouco de dinheiro na mão das pessoas ainda, com aquele monte de ajuda de política pública. Que hoje, se a gente pensar na dinâmica americana, não seria necessário. Né? O que a gente precisa talvez seja uma política monetária um pouquinho mais frouxa e pronto, e o jogo segue. Né? Então, assim, tem uma chance grande deles impulsionarem a economia, empurrarem a economia meio que na marra, e isso trazer um pouco mais de medo para a turma ali do Fed, de forma geral, para eles, enfim, assistirem um pouco mais antes de fazer alguma coisa com política monetária. Acho que o primeiro movimento deles, aliás, não vem nos juros, né? Eles já prometeram, mas vem de uma forma mais intensa no quantitative tightening, que é uma forma fácil de dar liquidez sem falar para o mercado que você está afrouxando, né? Uhum. Então, talvez esse seja um caminho, até porque esse movimento do tightening, ele mexe rapidinho com o mercado imobiliário. Né? Porque ele vai comprar MBS, vai comprar os títulos hipotecários, etc, etc. E isso dá velocidade para a economia. Então, eu acho que o Powell, ele tem um pouco dessa ferramenta para usar. Legal. Agora, a pergunta de $1 milhão. A nossa bolsa brasileira. R$1 milhão, vai. Se fosse dólares, putz, tava rico, né? Ela vai reagir mais a esse doméstico nebuloso ou com o exterior melhorado? Lari, eu vou falar pra você que eu acho que a gente vai acabar se surpreendendo com a Bolsa Brasileira ainda. Talvez não, talvez esse cíclico doméstico realmente ele ainda passe por muito percalço, muita manchete ruim. E aí eu acho que algumas empresas vão acabar caindo um pouco nessa armadilha. Vou chamar de armadilha, tá? Porque nem sei se elas vão tão mal assim. Mas a armadilha tá posta, né? Preparada. Então, assim, a hora que a gente tiver mais um dissenso no Copom ali, as coisas vão ser ruins pro cíclico doméstico. Mas eu tô pra falar pra você que num cenário como esse,
as nossas exportadoras de commodities vão andar muito bem. Se você pegar Petro, Vale, VEG, os bancos, de certa forma, que nesse ambiente de juro um pouquinho mais alto, também não fazem feio, né? Vão muito bem. E é capaz do Ibov surpreender. Eu estava no começo do ano, acho que a gente tinha uma cabeça muito mais favorável para o cíclico doméstico, né? Por conta desse afrouxamento monetário. Se ele não vier, eu não duvido nada que a gente volte a ver exatamente o que a gente viu no ano passado. Um deslocamento para o Ibovespa de novo, para as ações do Ibovespa. E aí, quando a gente vai para o Ibovespa e começa, aí cai de novo naquela armadilha brasileira, né? Assim, é uma bolsa barata, é uma bolsa de commodities super barata, é uma bolsa que remunera muito bem o acionista no curto prazo. E me parece que isso vai atrair os investidores, de certa forma, talvez não os locais, mas os internacionais eu acho que vão ter um pouco mais de apetite. Então, eu vou falar para você, capaz da bolsa Ibovespa andar relativamente bem ainda esse ano, mesmo com esse cenário mais difícil vamos dizer, de política monetária. Eu concordo parcialmente, porque, assim, sobre o Ibovespa, sim, eu acho que ele pode surpreender, mas a cíclica doméstica, eu acho que ela tem uma correlação tão maior com essa ponta longa do juro americano do que assim, com as nossas questões aqui, né? Até porque a nossa curva de juros, né, ela é muito dependente da curva de juros americana. Assim, desde que o nosso cenário doméstico não se deteriore demais. Então, aí eu vou voltar para a história, né? O que a história nos diz sobre isso? Quanto eram os juros do Treasury americano em 2015? Putz, não sei. 1, 2, 3. Qual era a nossa Selic? 2015. Nossa, era alta, né? 12, 13, 14, 25. Bateu ali no pior momento. O que aconteceu com o nosso cíclico doméstico? O meu ponto é que... Mas ali era um cenário extremo, né? Era um cenário, assim, de... Veja. Uau, de crise. Pois é. Eu não tô aqui para falar que a gente vai entrar numa crise. Mas para mim, e eu não quero nem, assim... Pensando aqui na matriz de probabilidade, a gente está caminhando para um ambiente muito mais complicado no próximo ano do que a gente viu nesse ano, do que a gente está vendo nesse ano, do que a gente viu no ano passado. Por quê? Porque você vai ter vamos dizer, um banco central que vai ter muito mais disposição para baixar juros na marra, mesmo com uma inflação que de repente não é aquela inflação que a gente queria. É o mesmo cenário lá de trás, com um governo que é gastão. Quanto que já está contratado para gastar no ano que vem? É mais do que esse ano. Com uma receita que a gente não sabe ainda se ela vai crescer o ano que vem. Está crescendo esse ano por conta de efeitos extraordinários. Nesses primeiros 6 meses aqui vai crescer por conta de efeito extraordinário. Com uma corrida eleitoral que vai ser antecipada. Pode escrever. Eu vou falar para você que, assim... Dentro da matriz de probabilidade, o ambiente vai começando a ficar meio confuso para 2025. Eu acho assim, o ciclo doméstico, ele é barato, ele tem essa relação com o juro, mas assim, começa a ficar difícil para, vamos dizer, para a nossa própria política monetária vir para próximo desses 2 dígitos baixos. Se vier na marra, a história conta. A história conta. Não, aí é o pior vai cenário se repetir. Possível, né? Aí, se a gente perde o câmbio, o que acontece? E vamos lá, 2015... Vamos entregar a meta, né? De inflação. Se a gente perde o câmbio, não vamos entregar a meta. Se perde o câmbio, não vamos entregar a meta. E isso... E aí, a gente volta de novo olhando para o cenário internacional. Estados Unidos vai muito bem. Provavelmente continua muito bem, já tem um crescimento contratado para o ano que vem, né? A não ser que tenha alguma ruptura grande. Tudo bem, talvez tenha uma recuperação da China, que é positivo para a gente, pela ótica de exportação, dá uma salvada.
Mas, assim, na competição por recurso, me parece que o Brasil volta pra lanterninha, né? Difícil. Assim, de novo, matriz de probabilidade. Eu não tô falando que isso é 100% de probabilidade, tá? Só tô falando que isso começa a aparecer ali dentro, sabe? Esse Sim. cenário mais difícil começa a aparecer ali dentro. Então, pra mim, a história... ela rima. Não se repete, mas rima. Mas rima, sabe? Mark Precisa tomar... Twain. E acho que dá para assim, o governo e o nosso Banco Central tem muitos caminhos para não deixar isso acontecer. Concordo. Isso é... Assim, eu acho que muita coisa vai ser definida nessa ata, né? Que, como a Laís falou, ganhou muita relevância. Me preocupa a próxima reunião. Eu não tinha me atentado muito para essa questão da próxima reunião, mas me preocupa porque se a gente tiver um grupo que vira e fala assim, olha, tá na hora de parar, gente. Vamos esperar um pouquinho. Porque pode ter vamos esperar. E você tem um grupo que fala assim, não é hora de esperar. Vamos continuar baixando juros. Então, a ver. Cenas dos próximos capítulos. De novo, não estou pessimista. Só estou colocando dentro da matriz de probabilidade. É importante ter isso na cabeça. Né? Como a gente também tinha deixado de fora, por exemplo, a queda de... vamos dizer, a gente tinha tirado de fora a hipótese do Fed não abaixar juros esse ano. Pra gente não tinha essa hipótese. Essa hipótese era muito pequena dentro da matriz de probabilidade. Ela ganhou um espaço ali dentro. Ganhou um espaço. Né? Eram 7 quedas de juros esse ano. Agora são 2. E, assim, em algum momento foi 0 já, né? Então, é a mesma coisa aqui, sabe? Bora pro nosso compra ou vende? Vamos lá. O de hoje tá difícil, hein? Vamos lá. Assumindo que você não tem carteira, você compra ou vende dólar, começando pela Laís? Eu compro, né? Acho que poderia até pegar de qualquer outro podcast que eu vi aqui. Mas eu compro dólar. Eu acho que, assim, eu tenho uma visão pior de inflação 25. A gente não sabe como é que vai vir essa discussão da ata, se de fato foi uma questão do forward guidance, ou se a gente vai ter essa continuação de censo aí pra frente, mas ao que parece, você teria, de fato, um BC um pouco mais dove. Então, o seu hedge natural é a moeda, né? E é só ver que hoje abriu o gapado 1%, né? Tava 5,14 ontem, já tá apontando pra 5,16. Então, nesse sentido, eu gosto muito da moeda brasileira, porque de comprar dólar, né? Contra a moeda brasileira. Porque, querendo ou não, ela é a válvula de escape. Quando esse tripé tem alguma perninha mais bamba, ela acaba fazendo a sustentação do plano ali, né? Então, eu gosto do dólar, por mais que tenha aberto esse 1% para cima. O dado de desemprego dos Estados Unidos está salvando a gente agora, ó. Veio bem acima, veio bem acima e tá tirando um pouco dessa pressão toda da reunião de ontem. Mas eu acho dólar a 5,14, 5,13 comprador. Eu vou dizer só uma curiosidade sobre esse dado, um parênteses, sobre esse dado do Jobless Claims. Dá uma olhadinha nos números nos últimos 6 ou 7 meses. Você vai ter uma baita surpresa. Em todos eles, esse Jobless Claims apresentou um número de 212 mil. Mês a mês. Parece que tem alguma coisa errada nesse indicador, mas vamos lá. Hoje que foi pior. Hoje foi pior desde agosto passado, né? Foi bem pior. Pior de ter vindo assim. Mais pessoas desempregadas. Tem uma questão de sazonalidade de Páscoa, Spring Break nos Estados Unidos, né? Teve o feriado que adiantou, isso, verdade. E ele é bastante volátil, né? Esse Jobless Claims, porque ele é semanal também. Mas, né? É verdade. Então, ele seria mais pró-cortes de juros pelo Fed também, esse dado em si. Ele tá reforçando a visão do último payroll, né? Então, as coisas indo mais pro sentido, olha, não tá tão forte. E a própria comunicação do Banco Central dos Estados Unidos, né? Que parece que aumentou a preocupação em relação ao mercado de trabalho lá. Perfeito. Eu concordo com você, eu compro. E, aliás, queria resgatar aqui, João, a gente estava até conversando sobre isso, né? Semana passada, com o dólar a 5,17, a gente falou para vender, a gente achava caro, né? Agora, a 5,14, né? Não por conta dessa diferença de preço, mas agora eu tô querendo comprar.
agora eu compro o dólar. Eu acho que a incerteza aumentou muito, sabe? Eu teria mais proteção nesse momento. Eu, assim, foi um trade de curto prazo, né? Exato. A gente acertou. A gente acertou o trade de curto prazo. É. Eu acho que tem 2 pontos aí. Assim, o cenário mudou, de fato, o cenário, né? Porque eu tô falando, nessa linha de probabilidade, as coisas parecem terem se alterado. Mas tem um ponto que talvez a gente caia numa armadilha se a gente comprar o dólar. Naquela mesma armadilha do ano passado, quando a Selic ainda estava muito alta. E você fazia aquela conta, puxa, mas se eu comprar o dólar comparado com a Selic, para o final do ano, a Selic está lá em 14, estava em 13, né? Alguma coisa, 13%. Então era $1 no final do ano a 5,80, né? Então eu vou me ater ao meu call da semana passada e vou continuar vendendo. Não acredito. Sob a ótica de que nessa comparação com a Selic, na Selic você ainda vai ganhar um pouquinho mais de dinheiro. Ah, tudo bem. Não, assim, do ponto de... Se você olhar para o fundamento, né, do diferencial de juros, eu concordo com você, que por esse motivo tem mais para cair do que para subir. Eu tô comprando no hedge político ali. No short term. No short term você vai ganhar mais dinheiro que eu. Pronto. Pra dormir tranquila. É isso. Tá bom. É isso. Porque, assim, tanto que eu acho que foi até esse motivo, assim, que eu quis vender semana passada, porque tava... O político tava mais calmo, né? E a gente não esperava um Banco Central do jeito que veio. Não esperava. E o diferencial de juros tava começando a ficar mais favorável pro Brasil ali, né? Mas agora eu acho que o ruído ali se sobrepôs. Sim. Então eu compraria. Sim. Não pra estourar de ganhar dinheiro, mas pra dormir mais em paz. É aquilo. Bom, a gente vai falar dos próximos, aí a gente comenta. Então tá bom. Quem não tem dólar e dorme em paz não entendeu, né? Não. Exatamente. Compram ou vendem bolsa americana, assumindo que vocês não têm carteira, começando por você, João Piccioni. Compro sem pensar. De olho fechado. Tá aí o meu dólar. Esse dólar é o meu trabalhador. Dólar trabalhador. Sem pensar. Muito bem. Eu também compro bolsa americana. Também acho que, por mais que eu acho que vai ter redução de juros lá fora, no sentido de uma desaceleração mesmo, né, no mercado de trabalho e tudo, eu não vejo uma catástrofe para ser ruim para a bolsa. Sim, né? sim. Muito até se tivermos 2 quedas, eu acho que o mercado ainda não colocou todas essas quedas no preço das ações. Não. Eu também compro. Compro bolsa americana. Assumindo que vocês não têm carteira, outra pergunta de R$1 milhão, hein? R$1 milhão. Vocês compram ou vendem bolsa brasileira? Eu posso começar? Pode começar. Eu compro, mas eu sou 5 vezes mais seletiva agora, depois desse cupom de ontem. Muito mais seletiva. Assim, empresa muito alavancada, a gente já não comprava, né? Mas, assim, nem olho, sabe? Empresa sólida ali dentro do seu setor, que cresce independente de ciclo, que ganha rentabilidade, participação de mercado independente de ciclo, eu tô com essas. E nada muito de demanda muito volátil, não, eu quero demanda resiliente, eu quero setores talvez até um pouquinho mais defensivos, né? Eu sou comprador das commodities, eu acho que compro IBOV. Eu compro IBOV. Eu acho que o IBOV vai acabar surpreendendo, assim. Eu tinha uma outra cabeça no começo do ano, mas pra mim agora o Ibovespa é o grande play da vez. E Petrobras, mais uma vez, vai acabar surpreendendo todo mundo. Eu gosto também, tanto no sentido do que o João falou, como o seu também, Lari. Porque, querendo ou não, um ambiente de juro mais alto, mas também de inflação mais alta, que é o que eu tô olhando, né? Ele acaba sendo... Ele concentra a renda, né? E acontece nas próprias empresas também. Aquilo, os que estão tentando, né, através do crédito, né, expansão e tudo, elas tendem a ficar no meio do caminho. E
a consequência óbvia disso seria uma performance melhor daqueles winners que vão sair mais fortes, com maior concentração de mercado e tudo isso. E querendo ou não, o cara com a maior concentração repassa essa inflação e nominalmente essa bolsa precisa andar, né? Exatamente. É isso aí. Fechamos. É Vencemos esse episódio Do polêmico. BC. Muito bem, pessoal. Laís Costa, João Picione, muito obrigada mais uma vez pela companhia. E a você, obrigada pela audiência, pela atenção. Nos vemos novamente semana que vem, toda quinta-feira, como de praxe, religiosamente. Um abraço.